se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O tremor do Morro do Querosene. No coração da pequena cidade de Pedra Negra, onde o vento soprava com um sussurro constante entre as árvores secas, erguia-se o Morro do Querosene. Era um lugar evitado por muitos, mas que despertava uma curiosidade mórbida em outros. Diziam que qualquer tentativa de escavar suas entranhas era interrompida por um tremor misterioso, como se o próprio morro estivesse vivo e lutasse para proteger seus segredos. Os habitantes mais velhos acreditavam que o morro guardava algo antigo, algo que não deveria ser perturbado. Suas histórias eram repletas de advertências sobre espíritos vingativos e criaturas que habitavam as profundezas da terra. Porém, a ganância humana sempre encontrava maneiras de ignorar tais alertas. Uma equipe de geólogos chegou à cidade, prometendo descobrir o que havia sob a superfície rochosa. Eles não faziam ideia do terror que estavam prestes a desencadear. A primeira tentativa de perfuração foi realizada ao amanhecer. O equipamento cortava a terra com precisão, mas quando atingiu cerca de 3 metros de profundidade, o chão começou a tremer violentamente. Os trabalhadores recuaram, alarmados, enquanto o som de algo rachando ecoava pelo vale. A máquina paralisou, como se fosse sugada para dentro do solo. Ninguém conseguiu explicar o fenômeno, e alguns começaram a murmurar sobre a maldição do morro. Naquela noite, os moradores próximos ao local relataram sons estranhos vindos do morro. Era como se algo estivesse se movendo sob a terra, arrastando-se em direção à superfície. Alguns juravam ter visto sombras dançando nas encostas, embora ninguém se atrevesse a investigar. A cidade mergulhou em um silêncio assustado, enquanto os geólogos insistiam em continuar sua busca, determinados a desvendar o mistério. Ao longo dos dias seguintes, as tentativas de escavação continuaram, cada uma delas acompanhada por tremores mais intensos. Parecia que o morro estava se preparando para algo maior, algo que ninguém poderia prever. As pessoas começaram a abandonar suas casas próximas ao local, temendo que o próximo tremor pudesse engolir tudo ao redor. A atmosfera pesada de medo pairava sobre Pedra Negra, como uma nuvem escura que nunca se dissipava. Os geólogos, agora obcecados pela ideia de desvendar o segredo do morro, decidiram realizar uma escavação ainda mais profunda. Desta vez, eles trouxeram equipamentos mais avançados, convencidos de que poderiam superar qualquer obstáculo. Mas, conforme a broca penetrava na terra, o ar ao redor parecia ficar mais denso, quase palpável. Era como se o próprio ambiente estivesse tentando avisá-los para parar. Então, veio o primeiro grito. Um dos operários caiu de joelhos, agarrando a cabeça como se ouvisse vozes que ninguém mais conseguia escutar. Seus olhos estavam vidrados, e ele balbuciava palavras desconexas sobre coisas antigas e olhos que observam. Antes que alguém pudesse ajudá-lo, ele desmaiou, deixando os outros em pânico. O tremor seguinte foi tão forte que rachou o solo por quilômetros, forçando todos a fugirem para longe. Os jornais locais começaram a especular sobre o ocorrido, mas nenhum relato parecia capturar a verdadeira essência do horror que se desenrolava. Boatos sobre rituais antigos e pactos demoníacos circulavam pela cidade, alimentando ainda mais o medo coletivo. Enquanto isso, os geólogos restantes planejavam uma última tentativa, ignorando os sinais claros de que estavam lidando com algo além de sua compreensão. Durante a noite, antes da escavação final, um grupo de moradores decidiu visitar o morro. Eles carregavam tochas, iluminando as sombras que dançavam sinistramente nas encostas. Quando chegaram ao local, encontraram marcas estranhas no solo, como se algo gigantesco tivesse tentado emergir. O ar estava carregado de um cheiro sulfuroso, e o som de respiração pesada parecia vir de todos os lados. Foi então que perceberam: o morro não estava apenas vivo, ele estava acordando. A última escavação foi marcada por uma tensão insuportável. Cada golpe da broca parecia ressoar como um batimento cardíaco monstruoso, ecoando pelas colinas ao redor. Os operários suavam frio, seus rostos pálidos refletindo o medo que consumia cada fibra de seus corpos. Eles sabiam que estavam brincando com algo perigoso, mas a promessa de fama e descoberta os mantinha presos àquele pesadelo. Quando a broca atingiu uma certa profundidade, um rugido ensurdecedor sacudiu o morro.
O chão se abriu em fissuras enormes, revelando algo que parecia impossível, uma substância negra e viscosa que pulsava como se possuísse vida própria. Ela começou a se mover em direção aos homens, envolvendo tudo em seu caminho. Os gritos dos operários foram abafados pelo som de algo enorme emergindo das profundezas. Os poucos que conseguiram escapar relataram vislumbres de algo indescritível, uma forma colossal, feita de sombras e ódio, que parecia observá-los com olhos flamejantes. A criatura não falava, mas sua presença era suficiente para enlouquecer qualquer um que ousasse encará-la por muito tempo. O morro inteiro parecia estar sangrando, expelindo aquela coisa maligna que há séculos permanecia adormecida. Pedra Negra foi tomada pelo caos. As pessoas corriam pelas ruas, buscando refúgio em qualquer lugar que achassem seguro. Muitos rezavam para que aquilo fosse apenas um pesadelo, mas os eventos subsequentes provaram que a realidade era muito pior. O morro havia sido violado, e agora, algo terrível estava livre. Nos dias que se seguiram, o morro tornou-se um portal para o desconhecido. Estranhas figuras começaram a aparecer nas encostas, suas formas distorcidas e grotescas. Algumas pareciam humanas, enquanto outras eram completamente alienígenas, como se tivessem saído de um pesadelo coletivo. Elas vagavam sem rumo, emitindo sons guturais que gelavam o sangue de quem as ouvia. Os poucos geólogos que sobreviveram foram encontrados em estado catatônico, murmurando frases desconexas sobre a voz da terra e, por fim de tudo. Ninguém conseguia entender o que eles queriam dizer, mas seus olhos vazios eram um lembrete constante do horror que enfrentaram. A cidade foi isolada pelas autoridades, mas já era tarde demais, o mal havia se espalhado. Os habitantes que permaneceram em Pedra Negra começaram a mudar. Suas peles escureciam, e seus olhos perdiam o brilho, como se algo estivesse sugando suas almas. Eles vagavam pelas ruas como zumbis, obedecendo a um chamado que só eles podiam ouvir. Aqueles que tentavam fugir eram perseguidos por sombras que surgiam do nada, arrastando-os de volta para o morro. Aos poucos, a cidade foi sendo consumida pela escuridão. O céu sobre Pedra Negra tornou-se permanentemente cinzento, e o vento trazia consigo o cheiro de enxofre. Era como se o próprio inferno tivesse encontrado uma brecha para invadir o mundo dos vivos, e o Morro do Querosene era o ponto central dessa invasão. Anos depois, Pedra Negra tornou-se uma lenda urbana. Poucos se atreviam a falar sobre o que aconteceu lá, e aqueles que o faziam eram frequentemente considerados loucos. No entanto, os morros ao redor da região ainda tremem ocasionalmente, como se lembrando da tragédia que ocorreu. Exploradores ocasionalmente tentam se aproximar do local, mas sempre retornam mudados, como se algo tivesse tocado suas mentes de maneira irreversível. Há quem diga que o morro ainda guarda segredos, que a criatura que emergiu continua ali, esperando pacientemente pelo próximo idiota que ouse perturbar seu sono. Hoje, o Morro do Querosene é um símbolo de advertência. Ele serve como um lembrete de que existem mistérios neste mundo que jamais devem ser desvendados. Sua superfície enrugada e rachada parece observar os intrusos, como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, outro humano será tolo o suficiente para tentar escavar suas entranhas novamente. E quando isso acontecer, o tremor retornará, mais forte do que nunca, anunciando a chegada de algo que nem mesmo o tempo pode apagar. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode